Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marcelo Costa e você está no T sem Sete, Teologia sem Sete Cabeças. No vídeo de hoje nós estamos dando continuidade ao nosso subsídio para as revistas da Escola Dominical das Igrejas Assembleias de Deus, Ministério Internacional do Guará. No vídeo de hoje nós vamos estar abordando a lição 5, que fala sobre o planejamento. Sem mais demoras, roda a vinheta e vamos lá. Pois bem, o tema da nossa lição é planejar, um mandamento bíblico para quem quer atingir os objetivos, e o texto de referência está em Mateus 7, 24 a 27, que diz o seguinte: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Obviamente que o texto está fazendo menção a pessoas que vão fazer alguma coisa, no caso aqui, construir a sua estabilidade, construir o seu ambiente de intimidade, construir o seu ambiente de proteção, construir o seu lar, a sua casa, e elas não param para planejar. E aí faz de qualquer jeito e obviamente fracassam, porque desde o alicerce, esse alicerce já não é colocado sobre a rocha. No texto faz menção de pessoas que estão ouvindo o ensinamento de Jesus e eles não colocam isso em prática, ou seja, eles vão fazer a sua vida, a sua casa de qualquer forma e não planejam absolutamente nada, não sentam para planejar, para estudar quais passos vão dar. Eles não fazem nada disso e por isso eles são comparados a pessoas insensatas. A nossa lição, como padrão de sempre, ela tem 3 tópicos que nós vamos abordar. O primeiro tópico é o que é planejamento. O segundo tópico é por que devemos planejar. E o terceiro tópico e último é como planejar bem. Então, esses 3 tópicos vão trabalhar a importância do planejamento na atividade da liderança. Pois bem, entrando então no tópico 1, o que é planejamento? Planejamento é uma das ferramentas de gestão administrativa mais ensinada e mais cobrada dentro da área dos gestores administrativos. É impossível que um administrador faça seu curso, faça sua faculdade sem passar por esse pilar do planejamento. Nós podemos conceituar planejamento como a função que estabelece os objetivos e define os meios, como recursos, tarefas, que são necessários para alcançar esses objetivos que foram estabelecidos. Em outras palavras, o planejamento é a definição do que deve ser feito e como deve ser feito. O planejamento é a etapa inicial de um projeto, de uma empresa, de uma administração, seja em qualquer área de liderança que você for atuar. Quando você vai tomar a frente de algum negócio ou tomar a frente de algum projeto, a primeira coisa que um bom líder deve fazer é sentar-se para calcular, planejar, traçar metas, objetivos, apontar recursos e tarefas para que ele possa ter um plano seguro de como ele vai atingir o objetivo final que foi traçado inicialmente. Então, o resultado do planejamento é um plano. O que é um plano? O plano é a consequência do planejamento, é um mapa onde define-se os meios, os recursos, as tarefas, as ações, o caminho a ser percorrido para que possa ser atingido o objetivo.
planejar é muito importante. Ter um plano de ação é de suma importância para a vida de um líder. Por causa disso, a doutrina dá um peso tão grande sobre os planos que ela aponta que existem planos temporários, que são aqueles planos de curto prazo, que se extinguem quando o objetivo é alcançado rapidamente, e planos permanentes, que são aquelas metas de alcance para o futuro da organização, que possui decisões que são programadas no dia a dia, que influenciam a organização como um todo. São planos do dia a dia, da vida, do cotidiano da organização. Exemplo de planos assim, nós temos a missão da organização, a política organizacional daquela empresa, os procedimentos que são adotados dentro daquele âmbito de trabalho e assim por diante. Dentro da área de planejamento, a doutrina ainda aponta que existem filosofias para alcançar esse planejamento de uma forma mais alinhada. Ela aponta que existe o planejamento conservador, o planejamento otimizante e o planejamento adaptativo. O planejamento conservador é aquele que tem o objetivo de manutenção da situação atual, ou seja, ela busca estabilidade daquilo que está ocorrendo no dia a dia da organização. Ela foi feita para um ambiente previsível e estável. O foco desse planejamento é conservar as práticas existentes. Uma outra filosofia de planejamento que temos é o planejamento otimizante. Esse tipo de planejamento ele tem o objetivo da adaptabilidade e da inovação. O foco está em melhorar as práticas que são existentes dentro da organização de forma contínua, sempre trazendo uma melhoria, sempre trazendo uma adaptação, uma reação às mudanças que vêm ocorrendo no ambiente interno e externo da organização. Por último, nós temos a filosofia do planejamento adaptativo. Esse planejamento é voltado para o futuro da organização. Tem por objetivo adaptar-se às contingências ambientais, tem por objetivo ser um planejamento proativo, focado na contingência, no ambiente que está em constante mudança. Busca antecipar eventos, busca identificar ações necessárias em um ambiente imprevisível, instável e dinâmico. Nós podemos observar que esses três tipos de planejamento, essas três filosofias de planejamento, servem para orientar o líder para que ele possa criar o melhor plano possível dentro do seu planejamento. O planejamento é algo que deve existir na vida de um líder, seja ele na frente de uma igreja, seja ele na frente de um negócio, seja ele na frente de um conjunto menor dentro da igreja, seja ele na frente da liderança da juventude, das senhoras ou dos varões, esteja ele na liderança da EBD, na Escola Bíblica Dominical, seja onde for, o líder ele tem que saber que precisa sentar para planejar. Diante desse aspecto que nós observamos aqui, queridos, definindo o planejamento, nós partimos então para o tópico 2, que é por que é que a gente deve planejar. Bom, em primeiro lugar, nós devemos planejar para ter o máximo de probabilidade de obtenção de êxito na tarefa que foi nos dada. O objetivo deve ser alcançado de forma eficiente, de forma eficaz, de forma louvável, de forma gratificante, de forma que todos saiam ganhando e felizes. Isto é um objetivo bem alcançado. E para nós chegarmos nessa etapa, nós devemos planejar. Em gestão de pessoas, existe um princípio para isso dentro do planejamento, que é chamado do princípio das maiores eficiências, maiores eficácias e maiores efetividades. A eficiência significa fazer bem alguma coisa, utilizar os recursos disponíveis da melhor maneira possível. O foco aqui na eficiência está no foco de como fazer internamente da melhor forma possível. Está na forma de trabalhar, de executar as medidas para alcançar o objetivo. Nós estamos falando de eficiência. Quando nós falamos de eficácia, nós estamos falando de atingir os objetivos e as metas que foram traçadas, independente dos custos que foram envolvidos. Eficácia está falando de alcance dos resultados. Se estamos alcançando resultados, nós estamos sendo eficazes. O último pilar aqui é o da efetividade, e efetividade fala de impacto das ações, ou seja, alcançar resultados
pretendidos de forma que altere a realidade, impacte a realidade daquele ambiente. Ou seja, não basta alcançar somente os objetivos, nós devemos ainda gerar transformação no ambiente. Então, um planejamento serve para nós alcançarmos objetivos eficientes, objetivos eficazes e objetivos efetivos. Quando nós atingimos esses 3 princípios, nós estamos então com um planejamento agressivo, com um planejamento ativo e com um planejamento positivo para que nós possamos chegar ao objetivo de uma maneira mais louvável possível dentro da liderança. Por que nós devemos planejar? Para atingir esses objetivos da melhor maneira possível. Em segundo lugar, por que nós devemos fazer planos? Porque em Jeremias capítulo 29, verso 11, diz que Deus faz planos. Ora, se Deus faz planos, nós devemos seguir o exemplo do Criador. Pensa comigo, se o Todo-Poderoso para planejar, imagine a gente que tem uma mente finita, né, irmãos? Jeremias 29, 11 diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então perceba aqui que Deus para planejar, então nós também devemos parar. Por que nós devemos planejar? Porque Jesus aconselhou a gente a fazer isso. Notemos então o texto de Lucas 14, do verso 28 ao 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então perceba aqui que nesse texto Jesus está dando um conselho ativo a todos nós, que nós devemos sentar para planejar, para ver o caminho que nós devemos traçar para atingir um objetivo. O planejamento é bíblico, queridos. Por que devemos planejar? Porque quem não planeja tem toda a probabilidade de fracassar. A frase atribuída a Benjamin Franklin diz o seguinte: quem falha em planejar, planeja falhar. A função primordial do planejamento é fazer com que a gente alcance o objetivo e não falhe, não fracasse. Ou seja, se você não planeja, você, por outro lado, está planejando o seu erro, porque vai dar errado. Em quarto lugar, nós devemos planejar porque o planejamento traz liberdade. O planejamento não engessa, o planejamento ele não trava as decisões, ele não reduz a flexibilidade. Na verdade, ele dá ao líder condições de raciocinar e de atuar da melhor maneira possível, tomando as melhores decisões, por exemplo, flexibilizando com eficiência, alavancando o projeto rumo aos objetivos que são traçados. É possível fazer isso somente quando o líder senta para planejar. Dentro do planejamento, a gente tem condições de antecipar as variáveis, os cenários possíveis, prever com antecedência situações adversas. Dentro do planejamento, então, a gente não vai ser pego de surpresa com algum evento indesejado. E se caso ocorrer, nós vamos ter muitas condições de estar preparado para essa adversidade. Então, o planejamento, ao contrário de engessar, ao contrário de amarrar, o planejamento está dando liberdade de atuação ao líder. Porque quando ele tem um plano a ser seguido, ele tem diretriz, ele tem norte, e ele pode respirar tranquilamente e pode lançar o seu olhar a outros objetivos dentro da organização. Partindo então para o tópico 3, nós entramos na temática de como planejar bem. Já que nós temos o exemplo de Jesus para planejamento, já que nós temos o exemplo de Deus para o planejamento, já que nós observamos que o planejamento é bíblico, como nós devemos planejar? Como planejar bem? Em primeiro lugar, nós devemos nos esforçar com base em uma liderança eficaz. Se nós nos esforçarmos na busca de um raciocínio, de uma liderança eficaz, nós vamos planejar bem. E a Bíblia nos ensina isso. Veja o que diz Provérbios 19:2. Não é bom agir sem pensar. Quem se precipita acaba pecando.
Veja o que diz Provérbios 21:5 ainda. Os planos de quem é esforçado conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Então, como planejar bem? Em primeiro lugar, pare, se esforce na busca do conhecimento e do raciocínio dentro da área de liderança que você atua, dentro de uma área de liderança que traz efetividade, que traz eficácia, que traz eficiência. É assim que começa um bom planejamento. Em segundo lugar, nós devemos planejar bem colocando o nosso trabalho e a nossa vida nas mãos do nosso Senhor. Note o texto de Provérbios 16:3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Observe ainda o que diz o texto de Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, em segundo lugar, nós devemos planejar bem, colocando toda a nossa vida, o nosso trabalho nas mãos do Senhor. Em terceiro lugar, como que planejamos bem? Nós planejamos bem nos aprofundando no conhecimento da área. Então, se você é líder, você tem que saber como liderar através do planejamento. Busque conhecimento dentro da área, a matéria que disciplina o planejamento, que está dentro da gestão de pessoas, vai abordar uma série de coisas, vai aprofundar bastante essa questão do planejamento, como tipo de planejamentos, estratégico, tático, operacional, planejamento por objetivos, várias facetas do planejamento, como planejar, vários passos para o planejamento. Existe muita coisa dentro dessa matéria sobre planejamento que um bom líder deve pesquisar a fundo, deve conhecer, deve estudar, se ele quiser de fato fazer um bom planejamento. Em último lugar, um bom líder começa o seu planejamento traçando o essencial para o objetivo ser alcançado. Tenha um foco no objetivo ser alcançado, que o seu plano vai começar e vai estar rodeado dentro dessa temática, e isso vai ser um bom passo para você ter um bom plano. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus, que Deus possa iluminar vocês nas salas de aulas aí das nossas igrejas, que Deus abençoe os pastores. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixa seu like aqui embaixo. Se você gostou, compartilhe com mais alguém, compartilhe com mais outros pastores, outros professores, porque essa temática serve para a liderança como um todo. Que Deus possa abençoar a todos em o nome de Jesus Cristo e até uma próxima.